E aí, pessoal, tudo bem? Lucas Tosetti na voz mais uma vez, e hoje é com muito prazer que lhes apresento o primeiro pré-jogo da história do canal Vamos Tricolor. Então, para não perder tempo e antes tarde do que nunca, vamos começar a falar um pouco sobre essa partida. Cara, eu acho muito legal falar sobre essa partida porque ela é marcante, né? Ela marca o reencontro, o primeiro reencontro, né, dessas duas equipes desde aquela fatídica final no ano de 2012. Ano esse que São Paulo e Tigre decidiram a Sul-Americana numa final ida e volta. Primeiro jogo, que terminou 0-0, foi um jogo muito truncado, um jogo pegado, onde o São Paulo acabou apanhando bastante e também a gente teve a expulsão do Luiz Fabiano, né? O São Paulo trazendo o resultado de 0-0 da Argentina para cá, construiu sua vantagem de 2-0 aqui no Morumbi e, como todo mundo lembra, não tivemos segundo tempo daquele jogo e o São Paulo se consagrou campeão da Sul-Americana. Até hoje, né, várias histórias, várias versões do que ocorreu surgem por aí, né? Mas de fato, o fato é que o São Paulo ficou na história do Tigre, mas ficou uma marca muito negativa, porque, cara, eles saíram com tanta raiva daquela decisão que eles demoraram praticamente uma década para reconhecer aquele vice-campeonato e até hoje eles dão as versões com os fatos mais horríveis, no sentido mal mesmo, de que foram atrapalhados, que foram coagidos a não voltar para o jogo, esse tipo de coisa. Então, assim, é um jogo que carrega essa história, que carrega esse peso, que carrega essa energia ruim, entendeu? E 11 anos depois, em uma Copa Sul-Americana também, São Paulo e Tigre acabam sendo sorteados no mesmo grupo e calham de fazer a primeira partida, né, de ambas as equipes nessa Sul-Americana de 2023. Eu acho que antes de entrar na análise do clube argentino, é importante falar que o que aconteceu no São Paulo, né, desde 2012, né, desde aquela final da Sul-Americana. São Paulo ganha a final da Sul-Americana em 2012 e, assim, cara, talvez viveu a pior década da história do clube, né, o pior espaço de 10 anos do clube. Porque desde lá, são Paulo deixa de ser protagonista, acho que principalmente isso. Ele deixa de ser protagonista, deixa de competir nos grandes palcos e passa a ser um coadjuvante, entendeu? E além de ser um coadjuvante, passa a ter vexames completamente inexplicáveis e assim, escabrosos assim para a torcida. Eu fiz um apanhado que desde aquela final da Sul-Americana, o São Paulo disputou apenas 4 finais desde então, né? Que foram 3 paulistões, 2 contra o Palmeiras e uma contra o Corinthians, e a Sul-Americana de 2022, né? Que a gente sabe o que aconteceu. Mas esses 11 anos, eles são retratados por isso, né? Por esse apequenamento da instituição. São Paulo não é mais protagonista, tanto que assim, nos últimos 2 anos não teve a capacidade de se classificar para a Copa Libertadores e mais uma vez está tendo que disputar o torneio que ano passado foi vice-campeão. Então, fazendo essa pequena reflexão sobre o que o São Paulo se tornou, eu gostaria de falar um pouco sobre como está o Tigre atualmente. Depois a gente volta e fala sobre possível escalação e como o São Paulo vem para essa partida. Então vamos lá. O Tigre é um clube sem tanta expressão na América do Sul, mas assim, na última década, dá para se dizer que assim aumentou seu tamanho, aumentou sua relevância. É, Você pode citar ali algumas participações em Copa Libertadores, etc. O Tigre atualmente é 18º colocado no campeonato argentino, depois de 9 partidas disputadas. É um time que tem 10 gols marcados e 12 gols sofridos, mas ele é, acima de tudo, um time muito inconstante. O time começou bem a temporada, logo depois conseguiu protagonizar o vexame de, na primeira rodada, na primeira fase, né, da Copa Argentina, ser eliminado por um time da Primeira Metropolitana D, que é equivalente à quinta divisão da Argentina. Pra vocês terem uma ideia, o Tigre foi eliminado por um time chamado Centro Social e Recreativo Espanhol. Então, assim, cara, um vexame muito grande, entendeu? É a mesma coisa que você ser eliminado pelo Água Santa, né? Que é um time sem divisão. Mas isso daí é pra time. Tá ligado, né? Pra time que gosta de dar vexame. Mas assim, voltando. Ocorreu isso, né, na temporada do Tigre, foram eliminados da Copa Argentina.
e logo depois tiveram um começo bom de campeonato argentino, porém ao longo desse começo já tiveram algumas derrapadas. O time nesse último final de semana, no 1º de abril, ganhou do Lanús de 2-1 com um gol no último minuto do artilheiro da equipe, já falo dele, e ele conseguiu quebrar uma sequência de 3 jogos sem vitória, né? Então o time vinha de 3 derrotas seguidas e conseguiu se recuperar nesse último final de semana. Então, assim, por esses pequenos dados que eu dei, nessas estatísticas que eu trouxe, dá para vocês perceberem que é um time que é inconstante nesse começo de temporada. E, também para adicionar aqui mais uma informação, o técnico Diego Martínez do Tigre, que assim, é amado pelo elenco do clube argentino e pela diretoria, desculpa, ele está sendo sondado para comandar o Boca Juniors, né? Boca Juniors, como todo mundo conhece, acho que o maior time da Argentina, o maior time do continente sul-americano, e ele está sendo cotado para treinar o Boca. Assim, o Tigre já falou que não tem condição de manter caso ocorra essa proposta, mas por enquanto é tudo um rumor, entendeu? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre como a equipe argentina joga, né? Como o Tigre joga. Eu acho que, cara, antes de falar de qualquer coisa de tática ou qualquer tipo de análise de melhores jogadores, etc., é entender o que essa partida representa para a equipe, né? Porque assim, a gente sabe que nenhum jogador que estava naquela final em 2012 ainda permanece no clube em 2023. Mas cara, com que cabeça o Tigre vai para essa partida enfrentar o São Paulo, né? Porque, cara, eu acho que eu, pelo menos, na minha fé, acredito que assim, cara, a diretoria, o presidente do clube deve estar colocando uma motivação, um gás muito grande nesse jogo. Porque, como eu falei lá atrás, o São Paulo ficou como um marco negativo na história do Tigre. Eles demoraram e acredito que não superaram até hoje aquela final. Tanto que quando o sorteio da Sul-Americana ocorreu e calhou de São Paulo e Tigre estarem no mesmo grupo, você viu pelo Twitter e por outras redes sociais, cara, os torcedores completamente fervorosos, assim, desejando que ia ser guerra, criando um clima bélico mesmo, um clima de guerra para esse jogo de quinta-feira. Então, assim, representa muita coisa pro time dos caras, tá ligado? Então, acho que antes de qualquer tática, etc., acho que o São Paulo precisa entrar muito ligado. Além de tudo, o Tigre é uma equipe que morde bastante. É um time que ganha a maioria dos duelos, seja no meio de campo ou em divididas. Ganha, assim, quase 60% dos duelos no jogo. Então, acho que é o primeiro ponto de atenção. O São Paulo precisa entrar ligado porque acredito que o Tigre vai entrar como se fosse o jogo da vida. Então, dado esse primeiro contexto, vamos falar sobre como o time joga e os principais jogadores. Assim, pelas minhas pesquisas, o principal esquema que o Tigre gosta de usar é o 4-3-1-2. Existem variações de 3 zagueiros ou também no famoso 4-2-3-1, mas a equipe principalmente joga no 4-3-1-2. O principal jogador do Tigre é o artilheiro italiano, já explico essa história, o Matteo Retegui, que dos 12 gols da equipe na competição, na Liga Argentina, ele fez 7. Então, pra você ver a importância desse cara. E assim, cara, antes de fazer esse vídeo, eu fui dar uma olhada nos melhores momentos e compacto de alguns jogos do Tigre. Sim, eu sou psicopata a esse ponto. E, cara, o que deu para perceber é que o Matteo Retegui, né, o artilheiro e atacante do Tigre, cara, pense um centroavante com presença de área, assim. Eu te falo presença de área nível Caleri, sabe? E assim, sem querer dar nenhum exagero. É um cara, que, tipo, é muito impressionante, assim. Impressionante a nível sul-americano, obviamente. O como ele é esperto, assim, como ele é rápido pra fazer gol dentro da área, mas principalmente, cara, eu acho que dos 7 gols dele no Campeonato Argentino, pelo menos uns 3 foram de dos zagueiros adversários, onde ele achou uma brecha e fez o gol. Então, assim, o São Paulo, que provavelmente vai vir para o jogo com 3 zagueiros, e um deles, né, em específico, o Alan Franco, que não tem muita confiança da torcida, que teve um campeonato paulista protagonizado por falhas e desatenções, cara, é uma coisa que me preocupa muito, entendeu? Porque o Matteo Retegui, ele aproveita, ele é esperto, ele é rápido, ele aproveita muito essas pequenas falhas, bola mal rebatida, bola mal tirada, e assim, mete pro gol e acabou, assim, sem conversa. Então, assim, de longe é o principal jogador dos caras. Eu falei que ele é italiano porque sim, ele tem dupla cidadania.
argentino e italiano. E assim, o Roberto Mantini, técnico da Itália, na última data FIFA o chamou para a seleção italiana para participar dos jogos das eliminatórias da Euro. Então, assim, é um cara de seleção italiana. Não sei se significa muita coisa atualmente, mas, né, é um cara de seleção italiana e para ficar esperto. E assim, isso me preocupa bastante, dependendo de qual zagueiro do São Paulo ficará na cola dele. Além disso, acho que tem outros dois destaques do time do Tigre, que são o Alexis Castro, meio campista, né, camisa 16, bate muito bem na bola e é responsável pela maioria dos escanteios e batidas de falta da equipe argentina. Então eu também acho bom ficar de olho nessas bolas paradas, porque, né, sempre importante, né, sempre importante cuidar disso. E também a gente tem o Facundo Calidio. O Facundo Calidio, camisa 11, cara, aquele cara que é veloz, é rápido, ele tem um recurso do drible, e assim, é o cara que complementa o Reteg, né? Então assim, o Reteg geralmente mete pro gol a bola, mas assim, nos lances que eu vi, nos condensados de partida que eu vi, cara, o Calidio é muito importante para esse time do Tigre, né? O cara que dá esse gás, é o cara que dá esse respiro nos contra-ataques. Então, acho que outro jogador e outro ponto para ficar muito de olho. Mas assim, dando esse panorama geral sobre o time do Tigres, eu acho que dá para tirar a conclusão que é um time inconstante, né? Como eu falei, tá vivendo uma fase complicada, já protagonizou um vexame nessa temporada, mas assim, tem um jogador que define muitos jogos, né? Define muitos jogos. E assim, é uma coisa hoje que o São Paulo, e também colocando o contexto de lesões, não tem, né? Esse jogador decisivo, esse jogador que, cara, mete a bola na rede, é um lance que precisa para fazer um gol. Então, assim, eu acho que tem que ficar de olho, tem que, assim, ter a atenção redobrada nesse cara e tomar cuidado com as escapadas do Facundo Calidio, camisa 11. Mas, dado esse contexto sobre o Tigre, vamos falar um pouco sobre o nosso gigantesco, adormecido São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube, né, não joga desde o dia, se não me engano, 13 de março. 13 de março, onde foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Água Santa nos pênaltis, e desde lá ficou sem jogar, né? Eu acho importante dizer que, assim, esse começo de temporada do São Paulo, ele é retratado por inúmeras lesões, inúmeros cortes e, cara, muita coisa. E assim, a gente não sabe como esse time vem, né? Porque assim, a gente não vai ter Galopo, a gente não vai ter um monte de jogador, cara. Então assim, a gente não sabe como o São Paulo vem. A possível escalação que surgiu nos inúmeros sites esportivos foi que o Rogério vai tentar o 3-5-2. O Rogério pretende alinhar o time com Rafael, Arboleda, Beraldo e Alan Franco. Aí fica a dúvida na lateral direita, né? Porque o São Paulo tem a proeza de ter 6 laterais direitos no elenco, né? Isso é absurdo. Entre Rafinha e Natan, ou até o contratado Rai Ramos, né? A última contratação do São Paulo. E na ala esquerda o Caio Paulista. No meio-campo, fica a dúvida se ali o meio vai ser Luan ou Mendes, Nestor, e na frente você tem Wellington, Rato, David e Luciano. Então esse é o possível São Paulo que vem a campo. Eu sinceramente não sei muito o que esperar, porque assim, é o primeiro jogo da equipe desde a eliminação do Campeonato Paulista, e assim, cara, foram mais de 20 dias treinando, né? Então a gente não sabe o que esperar. Eu acredito, entendo que é necessário o São Paulo igualar no jogo físico. O São Paulo precisa morder, o São Paulo não pode entrar com o pé fraco, etc, porque senão vai complicar as coisas. Mas, cara, é o que eu falei, o sentimento que me vem é um sentimento muito de dúvida, entendeu? Porque assim, eu fui falando aqui o time e, cara, se você pegar a escalação do São Paulo, que os jogadores disponíveis de 1 a 11, cara, é um elenco de Série B, assim, sendo bem sincero, é um elenco que jogaria a Série B. Pra ser favorito na Série B, talvez, mas assim, cara, um ataque de Luciano, David e Wellington Rato, eu não sei, mas acredito que o São Paulo precisa ter essa pegada. Eu acho que é um jogo muito importante, é um jogo assim, os outros jogos da Sul-Americana não acreditam que terão essa importância. Eu acho que pelo menos nesse primeiro semestre o São Paulo precisa ir com o time reserva na Copa Sul-Americana e focar suas forças no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que esse primeiro jogo é muito importante, é um jogo de rivalidade, uma rivalidade assim que, como eu falei, como dei o contexto no começo do vídeo, cara, 11 anos que não tem esse confronto, é um confronto que já foi final e etc. Então assim, acho muito importante os titulares disponíveis irem para o jogo e honrarem essa camisa.
Eu acho que vai ser fundamental para o São Paulo neutralizar, né, esse ataque forte do Tigre e aproveitar uns espaços. Uma coisa que eu não falei na análise, o Tigre tem um lado direito um pouco mais fraco que o esquerdo, mas é um time que também sofre com cruzamentos e bolas aéreas. Então aproveitar essa bola do Wellington Rato, aproveitar esses recursos que o São Paulo tem e partir para cima do Tigre. Mas eu acho que a principal coisa, cara, igualar no físico e ir para cima dos caras. Porque assim, cara, se a gente baixar a cabeça para a primeira entrada dura que o Tigre dá, pô, gente, esse jogo tá ganho já. Então, acredito que seja isso. Acho que pro primeiro pré-jogo tá bom. Obrigado muito pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Eu volto em breve. Hoje ainda vai ter um vídeo meu e do Júlio, a gente comentando. Eu dei um pitaco aqui dessa reflexão que a gente vai trazer sobre o que é o São Paulo nesses últimos 11 anos, desde aquela final. Mas é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todo mundo e vamos, Tricolor!